Olá, meninos! Olá, meninas! E aí, tudo bem? O que eu quero saber hoje é como você foi na prova da FUVEST. É isso mesmo. Foi bem? Não foi? Tenho certeza que na parte de Ciências Humanas, sobretudo você que esteve com Farias Brito ao longo desse ano de 2023, você deve ter encontrado uma prova bem interessante, sobretudo nas disciplinas de Filosofia e Sociologia. Bom, eu sou o professor João Saraiva, ministro essas disciplinas aqui na Organização Educacional Farias Brito. Estou aqui no FB Online para comentar a prova da FUVEST. Vamos lá, falar um pouquinho sobre ela? Bom, de maneira geral, a prova de Filosofia e Sociologia ela foi uma prova bem interessante. E aí, quando eu falo bem interessante, é porque a FUVEST, apesar de trabalhar as temáticas que ela coloca no planejamento, ela não trabalha daquela maneira tradicional. Então, a forma com que a filosofia e a sociologia ela esteve presente na prova foi bem interessante, abordando a partir de temáticas vigentes, e a gente começa falando sobre isso. A prova que nós, aqui do FB Online, comentamos foi a prova V, e a gente começa dentro dessa prova com a questão 8, uma questão que foi sobre identidade social e cultural, falando também um pouco sobre raças e etnias, né? Uma questão que se destacava por trazer teses acerca de como, né, as raças se desenvolvem, né? Aquela história da autopercepção racial. Uma questão que procurava mostrar que muitas vezes o preconceito ele está alinhado dentro de uma visão sociológica de que determinados grupos já nasceriam de alguma maneira, né, propensos a passar dificuldades pelo fato das construções sociais serem impostas. Então era uma questão que envolvia um pouco essa questão da identidade social, que mostrava que não é a alteração biológica que faz com que algumas pessoas vivam bem ou não em um determinado grupo social, e sim as transformações sociais e culturais. Questão interessante, até certo ponto clássica, falando um pouco sobre identidade e cultura. Bom, logo na sequência, a questão 9 falava para a gente sobre sociologia da educação, sobre políticas educacionais e, por que não dizer, sobre inclusão social. A partir de um romance de Nadine Gordimer, né, se procura trabalhar um pouco as dificuldades enfrentadas na educação superior na África do Sul após a apartheid. Né? A opção correta, né, que identificava um pouco da estrutura, abordava as incertezas e desafios e a tentativa de enfrentar essas profundas desigualdades educacionais dentro da realidade pós-apartheid, né, na África do Sul. Questão boa, interessante, curiosa. Eu, particularmente, fiquei bem contente. E aí a gente marcou a letra D de dado. Bom, a questão 10 nessa prova, a prova V, ela falava um pouco sobre Antônio Cândido, né? E aí se abordava um pouco da sociologia da cultura, da teoria dos direitos humanos, né? E a questão, ela mostrava, ela defendia a ideia de que os direitos humanos não devem se limitar apenas às necessidades materiais básicas, mas também incluir o acesso à cultura, à arte e à educação. Uma crítica muito grande àqueles que acreditam que bastando dar aquilo que é fundamental para a gente se manter vivo, basta. Ora, sem educação, sem cultura, a gente não evolui enquanto sociedade. Então, abordando Antônio Cândido, a reflexão nessa questão foi maravilhosa. Bom, aí a gente foi para a questão 22 dessa prova, uma questão de filosofia. Uma questão que falava um pouco sobre a filosofia da ciência a partir da contribuição dos enciclopedistas, a partir da realidade, né, do iluminismo. Então se procura, a partir da enciclopédia,
valorizar o conhecimento empírico e racional, alinhado, né, aos ideais iluministas, né, e aos questionamentos daquele processo histórico. Questão muito boa, onde se mostra que os filósofos, nesse contexto histórico, passaram a ser vistos como figuras centrais na promoção e legitimação deste novo paradigma do conhecimento, que acaba, né, sendo muito influenciado, sobretudo, pelo racionalismo cartesiano. Bom, nós vamos ter aí a questão 23, também trazendo filosofia, trazendo um pouco uma discussão a partir de Fédon, de Platão, sobre ontologia, sobre quem é o ser. Aí a questão ela tentava abordar a relação entre os opostos, né? A partir de Platão, falava-se que é dinâmica e essencial para o processo de mudança e de vir a ser no mundo que a gente conseguisse entender os opostos. Então, tentando entender quem é o homem, tentando entender um pouco a teoria platônica das formas, onde os opostos têm existências abstratas e perfeitas, a questão, talvez a mais difícil na parte de filosofia, abordava esse olhar. Bom, na questão 81 da prova V, de Sociologia, a gente vai ter algo que lembrou o Enem. Isso mesmo, a questão 81 falava um pouco da sociologia do trabalho, sobre a sociologia de gênero, sobre a chamada filosofia social, e mais uma vez se falava sobre a economia do cuidado, uma referência às atividades domésticas e de cuidados não remunerados, majoritariamente em nossa sociedade, realizada pelas mulheres. Parecia um dos textos motivadores da redação desse ano do Enem. Então, mais uma vez, essa coisa da economia do cuidado, né, essa coisa da reprodução social que acaba fazendo com que as mulheres, muitas vezes, não sejam percebidas na sociedade. Bom, a questão 83 da gente, né, falava sobre sociologia de gênero e violência doméstica. A partir de um texto de Paulina Chiziane, né, se tem um texto falando da violência doméstica, onde o marido exerce tanto a violência física como a violência psicológica, com palavras manipuladoras e tratamento desrespeitoso à sua esposa. Essa abordagem multifacetada da violência contra a mulher, ela seria crucial nessa questão para que a gente pudesse vir a entender a amplitude e a gravidade desse problema social em nossos tempos. É outra temática também que tem se batido muito em alguns vestibulares e a FUVEST traz para a gente na questão 83. A questão 84, na mesma pegada, digamos assim, também abordava a sociologia da violência e de gênero. Nesse caso, se trazia um gráfico, e nesse gráfico a gente podia observar que o Distrito Federal teve uma redução acentuada na taxa de homicídios de mulheres entre os anos de 16 e 17, certo? O item correto, que era o item E, procurava apontar que o Distrito Federal teve a maior redução da taxa de homicídio de mulheres no intervalo de tempo específico, né, 16 e 17, segundo os dados do Atlas da Violência. Era uma análise de gráfico. Tem muita gente que não gosta, né, que nem se dá o trabalho, às vezes, de tentar entender o que está ali, mas não era nada difícil, não era bem claro, era bem visível. Bom, a penúltima questão que a gente queria falar para vocês foi a questão 89, que eu coloquei como sendo, né, da temática de sociolinguística, né, ou mesmo de sociologia da educação. Se falava do preconceito linguístico, né, se referia à discriminação baseada no uso da língua, nas variações linguísticas, que muitas vezes faziam com que grupos fossem considerados inferiores, né, se comparados a um padrão estabelecido. E fechando essa prova, a questão 90 também tinha uma ligação direta com a sociologia. Eu digo que poderia ser dentro da sociologia do desvio ou da sociologia do trabalho. Se falava
a partir de um texto do Roberto Merton, sobre qual seria, né, a definição para se referir aí, né, à repercussão sobre as atividades de ex-detentos, né? Então, se mostrava que o ex-detento ele passa a ter suas oportunidades de emprego diminuídas, principalmente se houver nesse ciclo aí uma reincidência. Aquela pessoa que cumpriu pena, né, mas volta para a cadeia, ela vai ter uma dificuldade que já era natural de conseguir um posterior trabalho. Então, foram questões bem interessantes, questões que traziam problemáticas, né, sociológicas, filosóficas para o nosso cotidiano. A que foi mais tradicional foi aquela questão de ontologia do Platão, né, e eram questões que eram muito ricas no que a gente poderia conhecer sobre o funcionamento atual da nossa sociedade. Mais uma vez, a FUVEST, né, com uma prova inteligente, com uma prova, né, não decoreba, e que quebra muitas vezes aqueles paradigmas, né, de que a filosofia e a sociologia são textos que basta você ler para fazer uma boa prova. Se você ler e não compreender esses conceitos e não aplicar no cotidiano, de nada adianta. Parabéns à FUVEST, e dessa forma a gente vai ficando por aqui, esperando que você possa ter tido uma boa prova e que possamos nos reencontrar novamente na segunda fase. Um grande abraço.